isso aí, galera, começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vitória do Vasco sobre o Fluminense de 3-2, parceiro. Uma coisa vamos estar tocando no ponto aqui em relação ao Renato Gaúcho, a base do que ele fez ali, só o fato dessa história de acabar com essa história de toque pra trás, toque pro zagueiro, zagueiro lateral, lateral pro goleiro, goleiro pro zagueiro. Cara, só isso daí já modificou o time inteiro. O que o Renato Gaúcho está fazendo aí, na minha opinião, é impressionante. O ato do Vasco aí simplesmente está modificando da água pro vinho. Uma das coisas que me deixa impressionado é que o primeiro tempo do Vasco ainda não está conseguindo ser equilibrado. Porém, no segundo tempo o Vasco vem na raça e consegue aí estar dando equilíbrio nos jogos aí que o Vasco está batendo de frente com os outros times, que na minha opinião, só time grande. Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense. Apesar de que o Fluminense sempre vira água de salsicha aí e sempre dá mole pro Vasco. Mas o negócio é o seguinte, tem que lembrar também aí do negócio. Andrés Gomes, principal jogador do Vasco, na minha opinião, sempre leva o Vasco nas costas. Melhor jogador dessa partida foi considerado, tá? Mas o negócio é o seguinte, foi substituído antes de finalizar o jogo ali. Já tinha bastante minuto, foi substituído. E ele não gostou, saiu revoltado aí. Apesar de tudo, o jogador que substituiu ele, se eu não me engano, foi o argentino, ainda meteu um gol. E é claro, tudo deu certo dessa vez com a substituição do Renato. Porém, na minha opinião, Andrés Gomes não tem como sair. Creio eu que até dia mal, pra mim ele é decisivo. É o principal jogador do Vasco aí e é um jogador que não tem como ser substituído. Porém, não vamos aí simplesmente estar julgando no jogo de hoje pelo fato de que funcionou toda a substituição. Mas na minha opinião, o Rojas também tem que achar um lugarzinho pra ele ali, parceiro. É titularidade total e não tem o que discutir. Na minha opinião, ele é um bom jogador. Minha opinião é que ele também não é nada de fora do planeta. Porém, ele é um bom jogador que faz uma boa parte ali no meio de campo do Vasco, faz o diferencial. E o principal de tudo, vale a pena lembrar aqui, vou estar falando uma coisa que muita gente aí não vai estar gostando. Essa é a minha opinião, vou te ser sincero, talvez você fale que é besteira, vamos falar do Thiago Mendes. Thiago Mendes está jogando a bola redonda, meio de campo da seleção brasileira. Na minha opinião, apesar de ter bastante gente com nome lá fora, não tá com a mesma vontade, parceiro. Mesma vontade de sangue nos olhos do que esse garoto. Ah, Vascaíno, tu vai falar que esse cara deveria estar na seleção? Minha opinião, se não era pra estar, pelo menos era muito do que se pensar. Pelo fato de que, parceiro, o cara tem uma liderança absurda. Chegando na seleção, ele não poderia estar tomando ali as rédeas da seleção inteira. Porém, é um jogador muito consciente e também muito seguro no que faz, parceiro. Isso aí você pode ter certeza. E se for depender de vontade, Thiago Mendes aí, parceiro, na minha opinião, desbanca qualquer um ali do meio de campo. Uma das coisas aí que você pode ter certeza, Casemiro tem bastante nome, isso e aquilo, a galera sempre coloca o nome dele ali, como é um grande representante, que é um cara que joga com vontade. E isso aí, o Thiago Mendes também oferece, que isso aí você pode ter certeza. Da forma que ele joga no Vasco, com o time que o Vasco tem, que na minha opinião o time do Vasco não é bom. O time do Vasco ainda tá na parte, tá fraco. Porém, tá jogando um coletivo muito bom aí. Renato Gaúcho conseguiu organizar o Vasco e tá conseguindo fazer um diferencial, bater uma frente com os times grandes. Mas o negócio é o seguinte, voltando pro Thiago Mendes, ele vai oferecer técnica, vontade, raça, tudo que a gente precisa. Simplesmente na seleção brasileira, isso aí você pode ter certeza. Apesar de tudo, o Neymar ficou de fora. Na minha opinião, como eu já falo, parceiro, daqui até a Copa do Mundo ainda tem um tempinho pro Neymar estar se calibrando e simplesmente voltar pelo menos mais ou menos. Se ele voltar mais ou menos, ele é melhor do que qualquer um da seleção brasileira, isso aí você pode ter certeza. E sem ele, é pedir pra perder. E isso não tem como. Ah, Vascaíno, você é fã do Neymar, simplesmente eu não vou muito com a cara do Neymar. Vou te ser sincero aí. Se tivesse um outro jogador melhor, na minha opinião, pelo futebol que o Neymar tá jogando, ele ficaria de fora. Porém, o futebol que ele tá jogando, mesmo assim, a forma dele ser decisivo, o futebol que ele joga no Santos, ele joga com outros jogadores. Agora, o futebol que ele jogaria dentro da seleção brasileira seria diferente. A qualidade seria um pouco melhor, apesar da seleção brasileira não estar na sua melhor fase. Porém, não tem como comparar a seleção brasileira com o Santos, né? Pelo amor de Deus, Neymar não joga sozinho. Tem que depender dos companheiros aí, principalmente na fase que ele está agora. Antes carregava todo mundo sozinho. Hoje em dia não tem condição, não só pela idade, mas também o tanto de lesão que esse cara tem é brincadeira. Mas é o que eu já disse, se ele fosse ficar ali, centro de campo, distribuindo pela seleção, pode ter certeza que vale muito mais a pena do que essa galera que tá indo aí, que na minha opinião, meu irmão, não cobre, não tapa o buraco do dente. Neymar tinha que estar, Thiago Mendes também com vontade total, isso aí você pode ter certeza. Ah, tá falando que é vascaíno? Não, parceiro. Ali eu tô falando porque a cabeça de área do Brasil, você já sabe, né?
sempre dá merda. Então, Thiago Mendes aí com vontade, não é um cracaço de bola, porém, parceiro, raça e vontade você pode ter certeza que o cara teria. E outra, o cara simplesmente é seguro do que faz e não tem o que dizer. Toque de classe, visão, isso aí não tem como negar o que o cara tem e seria uma boa, nem que seja para ser reserva. Essa é a minha opinião, deveria estar lá na Copa, isso aí você pode ter certeza. Mas diferentes à parte, Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco. Fluminense continua sendo água de salsicha, apesar do Vasco ter sido eliminado, mas tenha sido pelo perder a primeira partida e simplesmente aí ficou de pista. Mas mesmo assim, Vasco tá aí provando mais uma vez que é superior ao Fluminense. Fluminense sempre dá mole, não tem jeito. Vasco tá aí, André Gomes fica mais calmo. Próxima partida aí você joga, se Deus quiser, inteira, porque como eu já disse, apesar da vitória de hoje, você é um cara que não tem como sair nem no dia que você tá mal. Mas mesmo assim, melhor jogador da partida, tirou onda, simplesmente não tem o que dizer. Vascão tá subindo, tá chegando e dá tempo de ser campeão do Brasileirão. Você anota aí, parceiro. Renato Gaúcho não tá de brincadeira, não. Mas é isso aí, pessoal. Meu nome é Henrique Gomes, seu canal Pitaco. Deixa no comentário o que você achou. Fala sobre a opinião. Fala também aí sobre o Neymar na seleção. Se era pra estar ou não. Não esquece de deixar nos comentários, compartilha, deixa o like. E até o próximo vídeo.